Já ultrapassamos metade da carta, estamos aí na reta final dos últimos 2 capítulos da carta. Hoje daremos continuidade ao discurso de Paulo do capítulo 4. Então leremos hoje Gálatas capítulo 4, versículos 12 a 20. Paulo já falou do estado transitório da lei. Paulo já falou da sua perplexidade diante do encantamento dos Gálatas ante o pensamento, ante a pregação judaica. E agora Paulo então vai expor um pouquinho mais do seu descontentamento com o que os Gálatas estão ouvindo. Gálatas capítulo 4, versículos 12 a 20 diz assim: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes de desprezo, nem desgosto. Antes me recebeis como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível for, tereis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não a fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pusera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Oremos. Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra. E uma vez que ouvimos a Tua palavra, Senhor, abra o nosso coração para que a Tua palavra possa penetrar no coração e possa, Senhor, causar em nós o efeito a qual o Senhor assim o quer. E uma vez que ela desceu no nosso coração, que possamos praticá-la no dia a dia, Senhor, como testemunhas da Tua santa e inerrante palavra. Esse é o pedido e o desejo da sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo, ele vai entrar agora dentro do discurso a qual ele já iniciou no bloco anterior, mas agora Paulo não vai falar como um apologeta, que até aqui ele foi. Até aqui ele foi um apologeta, combatendo o falso ensino, sendo ríspido um pouquinho até mesmo nas palavras com os Gálatas. Mas aqui Paulo, o tom de Paulo é um tom pastoral. Um tom pastoral. Paulo agora vai falar como um pastor. E a voz de Paulo, o tom que Paulo vai usar aqui, e a forma com que ele vai se direcionar aos Gálatas, é de um pastor que está com o seu coração ferido. Esse é o sentimento de Paulo. Paulo está com o seu coração ferido, por isso nós vamos falar nessa noite as atitudes de um pastor com o coração ferido. Paulo ele inicia a sua fala, dos versículos 12 ao 16, mostrando então qual a atitude dos Gálatas para com Paulo. Qual foi a atitude dos Gálatas, dos crentes da Galácia para com o apóstolo Paulo? É isso que Paulo vai falar nesses 4 primeiros versos do que nós lemos. E então Paulo ele inicia a sua fala dizendo: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. E assim diz: Irmãos, assim suplico, em nada me ofendeste, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto a minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, assim como o próprio Cristo. Então Paulo está fazendo aqui um apelo primeiro. A atitude de Paulo para com os Gálatas, ou observando a atitude deles, Paulo faz um apelo. Meus irmãos, eu não sou diferente de vocês. Paulo está se colocando no mesmo nível
Gálatas, Paulo não está se ensoberbecendo, não está se colocando numa posição maioral, não está se colocando acima dos Gálatas como alguém que é perfeito e então está cobrando perfeição dos Gálatas. Paulo diz: nós somos iguais, eu não sou igual a vocês. E Paulo, a preocupação dele é tanta com os Gálatas e o carinho que ele tem por esta igreja é tão grande que mesmo alguns tendo se desviado, mesmo alguns tendo retrocedido na fé, como nós já falamos, Paulo ainda os chama de irmãos. Ele diz: irmãos, eu vos suplico. Então Paulo está fazendo um apelo aqui a eles. Paulo está suplicando a eles e dizendo a eles: vocês, com essa atitude de vocês não me ofendem. Por quê? Qual foi a postura dos Gálatas para com Paulo? Paulo descreve aqui: foi de cuidado, foi de carinho. Paulo vai dizer que os Gálatas receberam no passado Paulo com carinho diante de uma situação adversa que Paulo viveu. Paulo relata isso inclusive dizendo: vocês me receberam, né, quando eu estava com uma enfermidade física. Ele diz: posto a minha enfermidade na carne, para vocês não foi uma tentação. E a palavra tentação, que nós já dissemos, ela tem duplo sentido aqui. Ela não é tentação no sentido de provação, no sentido de passar por uma prova, mas a palavra tentação aqui, ela aponta para uma ação deles. Ou seja, eu fui um peso para vocês e ainda assim vocês me receberam. Vocês poderiam dizer assim: não queremos um enfermo conosco, nós não queremos um peso, não queremos você como um peso para nós. Mas Paulo está dizendo: ainda assim vocês me receberam com carinho, vocês não me desprezaram. Pelo contrário, mesmo com essa enfermidade, vocês me receberam como se eu fosse um anjo enviado de Deus, e me receberam como se recebesse o próprio Cristo. E aqui, irmãos, há algumas divergências sobre essa situação do apóstolo Paulo, sobre o que seria esta enfermidade. Alguns, como João Calvino, por exemplo, nosso reformador, Calvino entende que Paulo está se referindo a uma enfermidade espiritual, o que não casaria bem, o que não há uma concordaria, alguns pensam, com o restante do texto. Paulo diz uma enfermidade física e na carne. E o restante do texto vai nos apontar que não pode ser uma enfermidade espiritual, embora há enfermidades espirituais. Paulo ele está apontando para algo real. Quando ele usa a expressão que ele estava sofrido de uma enfermidade física, ele ainda coloca uma redundância, né? Ela é física e na carne. Olha, se é física é na carne. Mas Paulo faz de propósito isso, dizer, a minha enfermidade era física e era na carne. E ele termina para dar mais uma prova de que isso não era uma enfermidade espiritual, e sim algo físico. Ele diz: se possível, então, vocês me dariam os olhos. Eu sei que vocês me dariam os olhos. Então, a maioria dos estudiosos, muitos deles, concordam que a enfermidade de Paulo ela é física e ela é nos olhos. E talvez, eles concordem, aqui não há uma certeza, mas pode ser que esse evento de que Paulo se refere, de que ele estava com enfermidade física nos olhos, pode ser quando Paulo se converte no caminho de Damasco, em que ele fica alguns dias ou algum tempo com a sua visão impossibilitada, né? Ele perde a visão por algum tempo, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Então, pode ser que tenha um elo de ligação esses dois tempos. O tempo de conversão que Paulo fica sem visão, com esse recebimento dos Gálatas da pessoa de Paulo. Mas certo é que Paulo está dizendo assim: olha, vamos trabalhar com a ideia que é uma enfermidade nos olhos. Paulo está dizendo: um cego precisa ser guiado, alguém que não consegue enxergar precisa de ajuda dos outros. Ou seja, para muitos é um peso, tem que ser levado para lá, tem que ser levado para cá, tem que colocar comida perto, tem que levar até o quarto, levar até o banheiro, levar até as coisas mais básicas. E Paulo está dizendo: vocês não me trataram como um peso, ao contrário, vocês me receberam como um anjo. Então, o que Paulo está relatando? Que a atitude dos Gálatas para com Paulo no passado foi ótima, foi excelente. Paulo está reconhecendo isso. Notem, o pastor que está com o seu coração ferido porque muitos dos seus crentes se desviaram,
retrocederam na fé, foram atrás do legalismo, atrás das festas, dos calendários, atrás da restrição alimentar, alguns foram atrás da circuncisão, e ainda assim Paulo está dizendo assim: poxa, vocês são ovelhas, vocês receberam tão bem. Então Paulo agora nos versículos 15 e 16, ele vai falar qual era a atitude dos Gálatas para com ele, num tom mais pastoral e mais forte. Ele diz então: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos. Olha que amor que esses irmãos tinham pelo apóstolo. Paulo dizendo assim: vocês me receberam tão bem, vocês foram tão amorosos comigo, vocês realmente cuidaram do líder da igreja de tal maneira que, se fosse possível, vocês arrancariam os seus olhos e me dariam. Tamanho zelo que vocês tinham comigo. E então, no versículo 16, Paulo encerra dizendo isso, né? Vocês arrancariam os próprios olhos para me dar. Então Paulo reconhece e faz lembrar isso aos irmãos da Galácia, que eles cuidaram de Paulo. Então Paulo faz um apelo: olha, quem sou eu? E por que Paulo faz esse lembrete aos irmãos da Galácia? Porque os judaizantes, como nós já falamos, eles estão fazendo o quê? Afastando Paulo do público da Galácia. Os judaizantes, aqueles que estão pregando o legalismo, eles estão tentando afastar essas pessoas do apóstolo Paulo. Já questionaram o apostolado de Paulo, questionaram a autoridade de Paulo, já zombaram de Paulo, né? Já diminuíram Paulo para afastar o público. Alguns pensadores dizem assim: se você quer, isso até tem até alegorias sobre isso, né? Se você quer destruir um aglomerado de pessoas, procure o líder, enfraqueça o líder, e então aquela comunidade será enfraquecida. Um exemplo disso tem um filme do passado, aqueles filmes bem antigos, que os demônios se reuniam no inferno e então tentavam de todas as maneiras derrubar a igreja, mas não conseguia, porque aquela igreja era fervorosa, era cheia do Espírito Santo, uma igreja bíblica. Mas aí os demônios reuniram com o chefe e falaram assim: vamos atacar o líder, vamos lá atacar os líderes da igreja, o pastor e os presbíteros, e aí a gente vai ter êxito. E no filme, claro, eles conseguem até mesmo regredir aquela igreja atacando os líderes. E outros exemplos mais nos poderíamos dar. Esses judaizantes, eles fizeram a mesma tática. Eles não foram simplesmente pregando o seu falso evangelho, o seu conjunto de legalismo, mas eles miraram também na figura do líder, apóstolo Paulo, diminuindo, questionando o seu apostolado, dizendo: não, esse aí é um falso apóstolo, esse é um apóstolo da Shopee, fake news, sei lá, alguma coisa assim. Paulo então teve que, em certo momento, defender o seu apostolado diante dessas acusações. Paulo teve que mostrar que o evangelho a qual ele está pregando não foi um evangelho construído na mente filosófica. Não foi um evangelho que Paulo acordou de um dia para a noite e falou: vou pregar. Mas o evangelho, Paulo diz: eu recebi do próprio Senhor. E depois lá em Coríntios ele vai dizer de novo isso para a igreja de Corinto: aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu vos dou. Então Paulo está transmitindo simplesmente aquilo que ele recebeu do Senhor. Por isso que ele faz esse lembrete à igreja da Galácia, aos irmãos: eu sou Paulo, aquele que vocês receberam, aquele que estava numa situação adversa, com enfermidade, meio que perdido, e vocês me receberam, cuidaram de mim, foram legítimos irmãos. E a palavra aqui, irmãos, que ele usa, adelphos, é uma palavra que dá uma conexão muito íntima e muito particular. Paulo faz questão de lembrar isso. Meus irmãos, ilustrando esse pequeno trecho que nós lemos, e nós olhamos para o mundo em que vivemos e hoje vemos igreja à la carte, nós chamamos, igreja para todo gosto. O que as pessoas mais desejam é se sentir bem em uma igreja. O que elas mais desejam? Então elas pegam um cardápio e dizem: deixa eu ver uma igreja boa que eu possa congregar. Deixa eu ver, essa aqui não, essa aqui fala muito do pecado, essa aqui não. Então essas pessoas procuram igreja. Se os seus pecados são confrontados em alguma igreja, o que elas fazem? A solução é simples. Pego o menu e vou escolhendo qual igreja que não fala sobre determinada coisa e vou para lá. É só mudar de igreja, é simples. Está muito fácil hoje.
porque não se olha mais para a transmissão da palavra de Deus, e é isso que Paulo está alertando aos irmãos aqui. Não olhem para mim, me julguem à luz da Escritura, me julguem à luz da palavra de Deus. Podemos aplicar isso na nossa vida de forma fácil? Nós não devemos procurar nenhuma igreja, nem vir para esta igreja para ser agradável. Nós não podemos sair das nossas casas procurando qualquer uma igreja, ou mesmo vindo para esta igreja a qual somos membros professos, para ser agradável, mas sim para agradar a Deus. O que os judaizantes estavam fazendo aqui? Oferecendo aos crentes da Galácia algo para se satisfazer, trazendo a eles um certo legalismo para eles se satisfazerem e dizer: não, eu preciso fazer algo, eu preciso conquistar a minha salvação. E Paulo então combate isso com uma pregação do Evangelho. Meus irmãos, julguem sempre a liderança de vocês pela palavra de Deus, segundo a Bíblia, e não segundo a nossa vontade. O maior problema hoje dos crentes são julgar a sua liderança pelos seus gostos, pelo seu intelecto, pelo seu conjunto de regras e não à luz das Escrituras. A Galácia iniciou isso, por isso que Paulo estava lembrando eles. Quem era Paulo? Paulo fez questão de trazer à memória quem era este que estava pregando o Evangelho, quem era este pastor que estava à frente da igreja. Segundo momento, nos versículos 17 e 18, Paulo então vai mostrar aos Gálatas a atitude hipócrita dos judaizantes para com os crentes da Galácia. Olha o que Paulo diz: os que vos obsequiam não o fazem por sinceridade, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus irmãos, primeiro Paulo expõe a hipocrisia dos judaizantes. Por que Paulo expõe a hipocrisia? Nós já vimos isso. Eles estão fazendo o quê? Cobrando dos crentes convertidos o quê? Circuncisão, cumprimento do calendário e cumprimento das restrições alimentares. Mas isso é a lei? Não, isso são retalhos da lei, são fragmentos da lei. A lei era muito maior, e Paulo estava lembrando, dizendo assim: eles são hipócritas, eles querem que vocês cumpram 3, 4 ou 2 requisitos da lei, porque depois diminuiu um quando eles foram para o concílio de Jerusalém, mas ignoram toda a lei. É como se Paulo estivesse lembrando do discurso de Jesus Cristo, dizendo: aquele que deixa escapar um argumento da lei, ele é o quê? Réu de toda a lei. Temos aqui o seu Paulo, que é advogado, e sabe, não, você pode cumprir 99% da lei. Se você infringe você é culpado de toda. Você é julgado por aquilo. Então Paulo está expondo, dizendo assim: eles são hipócritas, e eles estão brincando com vocês. Vocês estão sendo bajulados por eles. E a palavra é um pouco forte, né? Bajulados. Ou seja, vocês estão sendo brinquedos, né, para esses falsos pregadores. E Paulo expõe qual é o propósito dessa bajulação. Por que eles estão com conversinha fiada para cima de vocês? Por que eles estão como dizem no interior da área de São Paulo, lorota para cima de vocês? Por que eles estão com esse papinho fiado para cima de vocês? Eles têm uma intenção: afastar vocês de mim. É isso que eles querem. Eles querem minar a igreja, afastando vocês de mim, tirando vocês da minha presença. Mas Paulo, ele tinha uma esperança acima desse seu discurso com os Gálatas, que está no versículo 18. Paulo diz: é bom ser sempre zeloso, é bom ser sempre zeloso para o bem, não apenas quando estou presente. Paulo está dizendo assim: a minha esperança é o que eu ensinei a vocês. A minha esperança é que a palavra de Deus que foi pregada para vocês, a tempo e fora de tempo, façam com que vocês sejam zelosos, mas não só quando o pastor está presente, mas quando o pastor não está presente. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Que nós devemos, primeiro, ter cuidado e ser cautelosos com os bajuladores da fé. Aqueles que querem oferecer coisinhas
mimos para nós. Aqueles que normalmente eles tentam nos comprar, tentam nos bajular com presentinhos, com palavras dóceis, com cargos de responsabilidade, né, com elogios bajuladores. Mas o apóstolo Paulo nos ensinou que eles, com essa atitude, eles não fazem, eles não querem o nosso bem. Um bajulador, ele nunca quer o bem da pessoa. Um bajulador sempre quer o quê? Ele não faz isso para não receber nada, ele tem uma intenção, receber algo. Alguém que fica de conversinha, te elogiando, ele quer algo, ele quer a tua fidelidade, ele quer a tua companhia, ele quer algo de você. E nós convivemos, infelizmente, nos dias de hoje, assim como Paulo convivia com esses falsos pregadores, nós convivemos com muitos bajuladores. Eles querem o seu próprio prestígio, eles não querem o nosso bem, eles querem o próprio prestígio. Os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes, meus irmãos, são aqueles que nos ensinam a viver corretamente, quando presente e quando não presente. Eles não retiram. O verdadeiro líder, segundo o modelo de Jesus Cristo, o verdadeiro pastor que ama os seus liderados, ele não retira a vara da correção, ele não retira a palavra de exortação, não bajula ninguém, não atende os desejos do público. Por quê? O compromisso dele é conduzir a noiva até a Cristo, conduzir a igreja pura, santa, diante do Senhor. Podemos ilustrar esse texto, meus irmãos, como um cenário bem conhecido de vocês. Creio que todos aqui já assistiram Procurando Nemo. E os bajuladores podem ser comparados com aquele chamado peixe-diabo negro, lá do desenho do Nemo. Esse peixe-diabo negro, ele vive nas mais profundas águas do oceano. Esse peixe, então, ele ficou muito popular neste filme, né, do Nemo. E ele vive a cerca lá de 2.000 metros da superfície, onde não há luz. E ele possui então uma espécie de uma luz na cabeça dele, como se fosse uma lâmpada. E essa função dessa luz em cima da cabeça dele é o quê? Enfeitiçar as suas presas, tornando essas presas o quê? O seu alimento. Da mesma maneira, da mesma forma, né, as mesmas intenções são os bajuladores do nosso tempo. Eles procuram nos atrair com a sua luz, né, figuradamente como o peixe aqui, para nos atrair, para que nós sejamos o quê? As suas presas. E então acabamos por virar presas fáceis desses bajuladores. Bajulador, meus irmãos, eles podem se encontrar em qualquer lugar, qualquer igreja, qualquer agremiação, qualquer aglomerado de pessoas. E eles têm um fim, alcançar um prestígio. Eles ficam procurando pessoas de outras igrejas, procurando, como a gente usa uma expressão, né, peixe no aquário do outro, prometendo a eles muitas coisas. Vem para cá, você canta bem, aqui você vai ter a oportunidade de ser um cantor titular do grupo, né, como se estivesse em reserva titular, aqui você vai poder pregar mais, né? E, irmãos, isso, não pensem que isso não existe, isso existe. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Infelizmente, os bajuladores ficam oferecendo responsabilidades para as pessoas, oferecendo vantagens para que a pessoa saia de onde ela está e então passe a viver naquela igreja. O interesse dele não é o seu bem, não é o nosso bem. O interesse dele é óbvio: tornar-nos uma vítima, tornar-nos a sua presa e nos fazer refém para que possamos ficar ali sempre. E os interesses são outros. Paulo então ele finaliza o seu discurso pastoral nos versículos 19 e 20, mostrando então a atitude dos Gálatas para com Paulo foi qual? Boa, receberam Paulo bem, cuidaram de Paulo. Paulo fez questão de lembrar isso: eu sou aquele que vocês cuidaram, eu sou o irmão de vocês, eu sou aquele que comeu com vocês, que estavam com vocês. Segundo ponto, Paulo orienta: cuidado então com os bajuladores, eles não querem o seu bem, eu quero o bem de vocês, eles não. Eu conduzo vocês a Cristo, eles conduzem vocês a regras, a leis. E então Paulo, nos versículos 19 e 20, Paulo agora vai mostrar a atitude de Paulo para com os crentes de Gálatas. Versículo 19 e 20 diz:
Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo aqui, meus irmãos, ele vai iniciar esse ponto final do seu breve discurso, usando aqui uma alegoria de uma mulher, né, que tem dores de parto. Vai usar aqui a figura materna para mostrar aos Gálatas o seu sentimento, como o seu coração está ferido, como esse pastor está triste, está perplexo, está desolado diante da sedução daqueles crentes pelo falso evangelho. Paulo usa aqui uma expressão, né, usa um verbo, na verdade, esse verbo ele é algo que mostra um presente, uma ação, né, contínua e indica uma situação. Ele usa a expressão aqui, odinó, para mostrar aqui que a dor, para mostrar que ele sente dores de parto, né? E para mostrar aos Gálatas o tamanho do seu sofrimento. Claro que nós homens, assim como Paulo, não tem a mínima ideia do que é uma dor de parto, né? As mulheres sabem muito bem o que é isso, né? Os filhos deveriam saber o que é isso, mas Paulo quer mostrar o exemplo dizendo assim: eu sofro por vocês, assim como uma mulher que nas dores de parto é um sofrimento, não tem nada que reduza aquela dor, que amenize aquela dor. A dor só acaba quando? Quando a criança nasce. Paulo está dizendo, então eu sofro dores de partos por vocês, mas eu estou sofrendo por vocês, né, com bom grado, para que vocês sejam o quê? Para que Cristo seja gerado em vocês, né? Estou sofrendo por vocês, para que Cristo seja gerado em vocês. Quando Paulo usa o desejo dele aqui no versículo 20 de que Cristo seja gerado, nós temos que entender que Paulo não está dizendo assim, para que eles nasçam de novo. Não é nesse sentido, nascer de novo, porque Paulo, inclusive, chama eles de irmãos, e é a única vez na carta que Paulo chama a igreja da Galácia de meus filhos, mostrando que é algo íntimo, mostrando que há da parte de Paulo um amor imensurável por esta igreja. Mas a ideia aqui que Paulo diz, Cristo ser gerado em vós, significa que Paulo está dizendo que eles retornem à fé, que eles retornem ao caminho da fé, deixem o legalismo, deixem os falsos ensinos e voltem então à fé a qual eles foram chamados. Paulo então mostra isso para eles, para mostrar a minha atitude para com vocês, Gálatas, é de sofrimento. Eu sofro por vocês que são meus filhos. Eu sofro por vocês, e o meu sofrimento é tão grande que pode se comparar com uma mulher nas próximas dores de parto. E aqui, meus irmãos, podemos aprender que o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, é aquele que ama as ovelhas do Senhor. É aquele que ama os seus liderados. É aquele que sofre por eles. É aqueles que corrigem os seus filhos na fé. Certamente todos nós aqui já fomos filhos, e alguns são filhos, né? Nós nunca gostamos, nem o filho gosta de apanhar. Se perguntar com o filho assim, você gostou de apanhar? Mas de jeito nenhum. Mas quando nós crescemos e nos tornamos adultos e tornamos pai e mãe, então nós nos lembramos de alguma surra que tomamos, ou alguma correção dos nossos pais. E aí nós lembramos com muito carinho, dizendo assim: obrigado, pai, pela correção que o Senhor me deu. Agora eu entendi o porquê daquela correção. Agora faz sentido para mim aquela correção. Eu estava vendo um vídeo de uma ex-aluna minha, de uma outra igreja, e ela colocava assim: meu pai, quando o pai dela faleceu, eu conhecia, ela dizia assim, meu pai sempre dizia para mim assim: filha, eu vou te dar o privilégio agora de você buscar uma xícara de café para mim. E ela falava assim, levantava bravo, disse, privilégio, eu tenho que levantar do meu lugar e pegar uma xícara do meu pai. E aí, hoje, 3 anos depois do pai dela falecer, ela falou assim: hoje eu entendo o ensino que meu pai estava me dando, o ensino que os pais dão, né? Hoje ela consegue compreender. Assim também é a correção. Na hora ninguém entende porque dói, ela fica vermelha, às vezes, né? Dói ali, demora uns tempinhos para passar, né? Sei que hoje não é bem assim, hoje é diferente, né? Mas
Eu vi que não, né? Mas a gente vai um dia aprender isso. Um dia os filhos vão falar assim: obrigado mãe, obrigado pai, pelo ensinamento que o Senhor me deu, pela aquela correção que no momento eu não entendi, eu não compreendi, mas hoje eu consigo entender e eu louvo a Deus por aquilo. Porque se eu sou hoje o que eu sou, foi porque os meus pais me corrigiram. Paulo está então mostrando isso aos Gálatas, né? E nós podemos aprender isso, meus irmãos. O verdadeiro pastor é aquele que ama, é aquele que sofre pelos seus liderados, é aquele que corrige os seus filhos na fé. Podemos ilustrar isso também de uma forma muito prática, pensando na nossa mesma relação de pais e filhos, né? Como eu bem disse, podemos olhar para o passado e poder então entender como isso funciona no Evangelho. Meus irmãos, nossa igreja ontem completou 164 anos no Brasil. A igreja presbiteriana no Brasil, como nós bem aprendemos na escola bíblica dominical, ela completou ontem 164 anos da chegada de Archibald e Simonton ao Brasil, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, pregando o Evangelho. E durante esses 164 anos, a igreja presbiteriana criou ou formou líderes comprometidos com o Evangelho, e que em todo momento pregou a palavra. E muitas dessas pregações não foram pregações para agradar, quase nenhuma delas, mas foram palavras exortativas, palavras de correção. E se nós chegamos até aqui hoje, 164 anos depois, foi pela fidelidade às Escrituras, foi pelo comprometimento com as Escrituras e por amor às ovelhas do Senhor. Podemos concluir, meus irmãos, esse sermão olhando para o coração do apóstolo Paulo, que era um coração de carne, sim, mas era um coração que sofria, como as dores a qual ele relata. O apelo do nosso irmão Paulo era que os Gálatas voltassem para a liberdade. Nós já vimos isso, voltassem para a liberdade, abandonassem as correntes que outrora os prendiam no pecado. Deixasse isso e voltasse para a liberdade e abandonasse de vez o legalismo. Paulo desejava que os Gálatas então vivessem a liberdade conquistada pela pregação do ouvir da fé, pela pregação da palavra, a qual Paulo vem pregando a eles. Então, meus irmãos, podemos aprender com isso, que retroceder na fé é rejeitar o sofrimento daquele que nos deu a sua vida e sofreu todas as dores por nós na cruz. Cristo é o pastor da igreja. E se Paulo, um homem de um coração de carne, de um homem físico, sofria pela igreja da Galácia, a ponto de comparar suas dores com dores de parto de uma mulher, muito mais o supremo pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sofre quando nós regredimos na fé, quando nós corremos atrás dos bajuladores, quando nós corremos atrás dos falsos ensinamentos. Por isso, retroceder na fé é rejeitar sim o sofrimento do nosso Senhor, que deu a sua vida e sofreu todas as dores na cruz. Por isso, meus irmãos, não caia no engano dos legalistas, não caia nas suas oferendas, não dê ouvido aos falsos ensinos dos bajuladores. Eles não querem o teu bem, eles não querem o nosso bem. Não busque outra liderança que tenha mensagens mais agradáveis, que sejam mais palatáveis aos seus ouvidos, mas antes faça o inverso, corrija-se para que a sua vida se adeque à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Supremo Pastor da Igreja nos ajude a caminhar, a fechar os nossos ouvidos e somente ouvir a voz dele, como ele diz lá em João capítulo 10, versículo 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e ele diz que eles a conhecem, e ele diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo sofreu as nossas dores, Cristo deu a sua vida por nós, portanto, por que abandoná-lo? Por que deixá-lo pelos encantos do falso ensino e dos bajuladores?